Hoje eu não fiz apresentação. Eu li várias apresentações e achei que não era fazer apresentação, era bater papo. A gente começa sempre esse capítulo, e a maioria das apresentações que eu peguei, apresentações espíritas, elas vão falar muito sobre dar de graça no sentido de não cobrar por isso. Ou seja, o que a gente tem assim de graça no sentido material. Então, nas apresentações tem muita coisa, por exemplo, sobre preces pagas. Se as preces pagas tinham algum benefício, porque a gente vai precisar contextualizar naquela época. Naquela época a igreja fazia preces pagas. Você tinha que pagar, há pouco tempo antes de Kardec, se comprava inclusive terreno no céu, Era fácil, você ia lá, comprava alguma coisa, e aí eu tinha lugar de salvação. Então naquele momento eles estavam conversando muito sobre isso, sobre as atividades mais filosóficas e religiosas e que eram cobradas. E se havia algum benefício na prece paga, etc. E a resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, Kardec está sempre perguntando, a resposta é que há pouca, muito menos do que se eu fizer a minha própria prece. E que para fazer a prece eu não preciso estar em lugares específicos. Então, por exemplo, é muito gostoso estar aqui, uma delícia, eu conheço várias pessoas, fico feliz em reencontrar várias pessoas, mas eu posso fazer preces em qualquer lugar. Inclusive, eu preciso me lembrar de fazer preces nas horas em que eu não preciso da prece. Também só fazer prece quando eu preciso parece estranho. Então, fala-se muito sobre esse lado material. Falando, inclusive, e aí Kardec puxa para o lado da doutrina espírita, quando a gente vai falar sobre mediunidade. A mediunidade é um dom. Ele é um dom que é recebido gratuitamente. Ninguém paga para ser médium, não adianta cobrar, A mediunidade é um dom que simplesmente, por exemplo, a Helenice falou sobre o curso de mediunidade e tudo mais. É importante? É importante, mas o que o curso vai fazer? Ele vai disciplinar a mediunidade, vai auxiliar que eu possa ter uma mediunidade saudável. Fundamental? Fundamental. Por quê? Porque a gente sempre está falando de mediunidade como um dom. Eu vejo assim? Vejo. Mas eu tenho que ver como muito mais. Bezerra de Menezes, que era um médico e foi também deputado federal do Brasil, ele era um escritor. Bezerra de Menezes escreveu um livro muito bonito, com um linguajar difícil, porque era da época dele, chamado A Loucura sobre um Novo Prisma. Ele ficou entusiasmadíssimo quando ele recebeu no Porto o Livro dos Espíritos, e conta ele no livro que ele leu o Livro dos Espíritos inteiro numa viagem de bonde indo para a casa dele, que ele ficou abismado, que ele falou, nossa, tudo fazia sentido. E quando isso aconteceu, ele escreveu um livro sobre a loucura. O livro é maravilhoso. O meu eu presenteei para um amigo psiquiatra. Ele ficou super entusiasmado com o livro mesmo. Porque Bezerra de Menezes, em 1800, o livro acho que é de 1860, escreveu um livro maravilhoso. Então a mediunidade, mais do que só um dom que a gente recebe de graça, ela é uma responsabilidade. Porque a mediunidade não disciplinada, ela pode levar você e as pessoas que estão na sua vida ou ao seu redor a dores, a dificuldades. Porque a mediunidade não disciplinada, ela pode levar inclusive a alterações aparentemente psiquiátricas, que a psiquiatria, inclusive não sei se vocês sabem, a psiquiatria tem um CID é Código Internacional de Doenças para obsessão espiritual. Tem Código Internacional de Doenças que é obsessão espiritual. Então já se reconhece isso. Então a mediunidade, ela tem uma grande responsabilidade. Graças a Kardec, inclusive no livro dos médiuns, vai escrever muito sobre isso, se disciplina a mediunidade. Mas a mediunidade é um dom gratuito. Nós vemos aqui, graças a Deus, no Brasil não existe essa
dificuldade. Mas se vocês assistirem um pouquinho de TV, por exemplo, outro dia eu peguei lá a Medium de Hollywood, que cobra uma fortuna. Já assistiu, né? A Medium de Hollywood. Eu achei absurdo, mas assisti, porque eu falei, eu quero ver o que é isso. A Medium de Hollywood cobra uma fortuna para fazer sessões mediúnicas na casa dos famosos. Eu lembro, aí eu tinha feito uma apresentação, coloquei até um pedacinho do filme Ghost, em que a Whoopi Goldberg, aquela atriz maravilhosa, né? Ela se fingia de médium. Só que no fim ela era médium mesmo, né? Mas ela estava tentando ganhar dinheiro. Então a gente vê isso e fala, meu Deus, aqui no Brasil isso não faz sentido para a gente. Nós conhecemos aqui médiums maravilhosos. Quando a gente tem um país onde viveu Chico Xavier, onde tem Divaldo Franco, onde tem tantos outros médiums fazendo trabalhos incríveis, um Gasparetto que fazia trabalhos incríveis, a gente não admite isso aqui. Mas, gente, o mundo não é só isso aqui. As pessoas estão fazendo programas, cobrando para fazer sessões mediúnicas na casa de atriz. Né? Então é meio esquisito, porque eu não preciso estudar para fazer isso, eu não faço curso, eu não preciso fazer nada disso. Então, se eu estou recebendo de graça, eu devo fazer isso de graça também. Quanto às preces, é a mesma coisa que eu cobrar para alguém entrar na sala de passe. Meu Deus, o que eu estou fazendo ali se eu ficar cobrando? Né? Isso é muito importante. Então, seria absurdo. Quanto a preces pagas, vale alguma coisa? Hoje eu estou meio sem tempo para fazer prece, então eu vou me inscrever aqui, eu pago um Pix, aqui no Brasil seria um Pix, né? Maravilha, naquela época no centro existia isso. Ainda existe, gente. A gente pensa que não, mas ainda existem lugares onde existem preces pagas, às vezes com outros nomes, às vezes é a vassoura benta. Né? O que significa isso? Eu estou transferindo para alguém. Eu compro a rosa abençoada do não sei quem. Eu estou transferindo para alguém. E o Espiritismo vai sempre dizer, como doutrina, que eu sou responsável por tudo. Eu preciso aprender a fazer a minha reforma íntima, e a minha reforma íntima significa assumir as responsabilidades pelas coisas. Não adianta tentar transferir essa responsabilidade. Não há nenhuma religião em que alguém consiga transferir responsabilidades. Eu tenho que assumir. O Milton Nascimento tem uma música muito bonita que tem uma frase que é assim, e o seu fulano, que ele estava falando de alguém, falou para mim, isso é comigo mesmo, eu vou ter que resolver. Então a gente vai ter que aprender a resolver. Não adianta transferir, não adianta comprar rosa bentificada por não sei quem, terra da Terra Santa. Vai para a Terra Santa passear, maravilhoso, eu adoro viajar. Mas não precisa trazer terra da Terra Santa para fazer bandida, por favor. Né? Então, a mediunidade é um dom, mas é uma responsabilidade. E o que você fizer com ela é da sua responsabilidade. Se você cobrar por algo que você recebeu gratuitamente, você vai estar fazendo como a gente viu no Evangelho e na Bíblia, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, os vendilhões do templo. Como é que funcionava aquilo? Nos templos de Jerusalém, existiam os vendedores. E eles vendiam coisas ou bichos para serem sacrificados. Né? Inclusive, eles faziam comércio. Eu estou assistindo uma série, não sei se você já assistiu, uma série chamada Chosen, Os Escolhidos. Maravilhosa. Né? E está agora na 4ª temporada, muito bonita. E numa das cenas lá, um dos personagens, não era Jesus, chega com um cabrito que ele ia fazer o sacrifício, o vendilhão lá do templo, olha e fala, não, esse cabrito não é bom o suficiente, eu tenho que comprar do meu. O que é isso? É alguém que resolve fazer comércio de algo do templo. Então a gente sempre lembra quando vê esse texto, e foi por isso que eu não trouxe as imagens, e todas as imagens repetiam isso muito, de bater nisso, do cobrar em dinheiro. Isso é importante? Importantíssimo. Você recebeu de graça, não venda. Mas a gente cobra de outros jeitos nessa vida. E é aqui que eu queria, por isso que eu não fiz a apresentação. Às vezes a gente cobra em engrandecimento do ego. Olha como
como eu sou médio desenvolvido. Olha que eu sou o suprassumo da suprassumice, a última bolachinha do pacote. Me aplaudam porque eu sou super médio. Isso vender mediunidade. Isso vender mediunidade. É assumir uma responsabilidade que você não vai conseguir resgatar depois. Às vezes, como eu disse, não é só pelo dinheiro, é pelo status, é pelo aplauso. Hoje em dia, talvez, nós tenhamos mais a noção dessa venda do dinheiro, isso nos afasta, mas a gente ainda não conseguiu perceber toda a noção da venda por outras coisas. A venda porque eu quero aparecer, a venda porque eu quero ser aplaudido, a venda porque o meu ego precisa de elogios. Então, muito cuidado para não vender, e esse preço às vezes é muito caro, mais caro do que dinheiro. Muito cuidado para não vender essa mediunidade de uma forma tão fútil. E o outro lado desse capítulo, que eu acho maravilhoso, quando a gente olha para a frase de Jesus, dai de graça e de graça recebeu. Graça não é só de graça sem cobrar, também é de graça de Deus. Você está no seu dia a dia dando as suas palavras, não estou falando só de atividade mediúnica, dando as suas palavras de graça. Lembrando da graça de Deus quando você está com alguém, você está lembrando que a graça de Deus te permite abençoar as pessoas. Significa abençoar nada mais é do que falar bem, é dizer algo bom. Então dar de graça é usar essa graça de Deus também. Eu recebi de graça. Eu recebi um pouco dessa graça de Deus quando eu estou aprendendo no Evangelho. A Lenice falou do Evangelho, que é tão importante de pesquisar. Eu costumava chamar o Evangelho de manual de sobrevivência na selva encarnada. Porque se você tem dúvida, vai buscar o Evangelho e você sobrevive, você consegue. Então, use o Evangelho, perceba um pouco mais. E a partir do momento que você tem essa graça da percepção, que a vida não é só isso aqui. A vida não é só os livros de contabilidade. Não que eu deva abandonar os livros de contabilidade. Não que eu deva abandonar as coisas materiais. Porque agora eu só vou me preocupar com o espírito. E o resto da vida, criatura? E as outras coisinhas. Você está encarnado, não é à toa, não. Se fosse você se preocupar só com o espírito, você estava dando benzinho de anjo. Você está encarnado, você tem que viver a vida integralmente. Mas você pode fazer isso com a graça de Deus. E graça realmente é muito mais do que só um dom. E aí eu posso começar a dar com a graça de Deus cada uma das coisas. Se a gente começar ao amanhecer de olho para o relógio e falar, estou com o relógio. Se eu começo xingando o relógio, o dia vai ser bom. Quantos despertadores você já quebrou? Eu vivo quebrando porque eu tropeço na mesa, terror. Mas não é culpa, não é porque eu estou com raiva do despertador, não. Mas, se a gente começa, ai meu Deus, mais um dia. Nossa, vou lá eu de novo. Eu tenho que trabalhar. O trabalho parece um negócio terrível. O trabalho é uma oportunidade. Se eu começar a dar de graça, ou seja, na graça de Deus, o meu trabalho também. Eu posso dizer mais bons dias. Eu posso tratar as pessoas de uma forma coerente. Eu não preciso ser bonzinho, então, porque gente bonzinho é chato. Além de ser chato, o bonzinho, segundo uma amiga minha, está fazendo você assinar um cheque em branco para depois ele cobrar. O bonzinho sempre vai cobrar, ele vai descontar aquele cheque. O bonzinho sempre vai chegar um dia e vai falar assim, mas eu fiz tudo por você. Você tem que fazer o que eu quero, porque eu fiz tudo. Você já passou por isso, já teve algum bonzinho que falou isso para você, né? Porque essa risada aí não tem você. Então não adianta ser bonzinho, mas é ser correto.
É tratar as pessoas como você gostaria que você fosse tratado. Mas, às vezes, é tratar até um pouquinho melhor. Posso sorrir para as pessoas. Tem hora para sorrir também, pelo amor de Deus. A pessoa chega e fala, minha mãe faleceu. Você fala, você me faleceu. Não é sorrir o tempo todo. Sorrir de uma forma acolhedora, quando for necessário. A gente, às vezes, não percebe isso. Quando eu tenho a graça de perceber que a vida não é só essa, que o tempo que eu passo aqui na Terra, na encarnação, é um tempo de aprendizado, que vai me levar a níveis diferentes, mas vai me levar a continuar o aprendizado. Quando eu tenho essa graça de perceber isso, eu posso começar a dar de graça muitas coisas. Dar de graça o ouvido. Dar de graça meus ouvidos. Uma das coisas que nós todos estamos mais precisando são ouvidos e não falas. A minha avó, que é italiana, ela falava assim: Deus, na sua sabedoria, te deu 2 orelhas e uma boca, escuta mais e fala menos. E a gente às vezes fala muito e não escuta. Dá de graça o meu ouvido. Sentar e escutar. O que você tem para contar? Como é que você está se sentindo hoje às vezes? Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Às vezes fala de alguém te escutar, te alivia tanto, ou te diz, te mostra outros jeitos de ver, facilita. Às vezes um momento só de ouvir. Então eu posso dar de graça os meus ouvidos. Eu posso dar de graça o tempo. Alguém aqui pagou pelo tempo que você tem? Você teve que fazer pedido em 5 vias com carimbo e papel timbrado pelo seu tempo de encarnação? Por que eu não posso dar de graça um pouco do meu tempo também para alguma coisa que seja melhor? Quando eu estou fazendo alguma coisa com os outros, e a gente brinca, né? Eu estou fazendo pelo outro, eu não estou fazendo pelo outro. Quem mais ganha sou eu. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa com as outras pessoas, eu estou dando de graça o meu tempo. Isso é de graça nesse sentido, dessa graça divina. Não é de graça porque sem cobrar. É de graça porque eu estou recebendo uma graça de Deus. Então, quando eu consigo perceber que eu posso sim fazer coisas munido dessa graça de Deus, eu posso estar acolhendo as pessoas em graça de Deus, no dia a dia, de forma calma. Às vezes com uma palavra de carinho, às vezes com uma bronca. Tem hora que dá bronca também. Eu não preciso ser agressivo ou grosseiro, mas às vezes eu tenho que dizer: esse caminho não está bom, vamos mudar. Não dá para concordar com tudo. Quem concorda com tudo não é amigo, não. Quem concorda comigo vai pagar de pirata. Então, não adianta concordar com tudo. Às vezes eu preciso. Eu adoro quando alguém vem e faz uma crítica. A gente tem que pensar. Se a crítica for verdadeira, se for só que a gosto da coisa é outra, mas é seu. Então, dá de graça o que de graça recebeu. O que eu recebo da graça de Deus. Olha quanta coisa da graça de Deus nós recebemos hoje. O fato de nós podermos estar aqui reunidos, entre pessoas conhecidas ou não, algumas aqui eu conheço, algumas eu não conheço pessoalmente, estou conhecendo hoje, mas o fato de podermos estar aqui conversando sobre coisas agradabilíssimas, de ouvir um trecho do Evangelho, que ninguém acabou de falar, de ouvir que há atividades nessa casa espírita que podem me ajudar muito. Eu estou em graça, nessa graça de Deus. Então eu posso fazer isso no dia a dia. Eu posso também começar a dar mais um pouco desta graça de Deus que eu recebo aqui, por exemplo. O que eu recebo quando eu leio o Evangelho. Fazer o Evangelho no lar é algo que vocês não imaginam como é mágico. Eu vou usar essa palavra propositadamente, porque é mágico mesmo. Que é aquele momento da leitura do Evangelho que eu faço uma prece. Eu faço uma prece, não paguei para ninguém fazer, não. Então é importante que a gente use essa graça no dia a dia. Essa graça às vezes vai fazer com que eu diga não também.
Porque tem várias mães e pais aqui, não é? Boa parte das pessoas aqui são mães e pais. Você diz sim para os seus filhos. Né? Pai, quero colocar o dedo aqui nessa tomada. Posso? Ah, pode, sim, claro. Claro que não. Vou dizer não, não faça isso. Então, muitas vezes, a graça de Deus pede que a gente também diga não. Jesus teve uma crise de raiva quando brigou com os vendilhões do templo. E olha que Jesus não assim a gente, né? Então ele teve uma crise porque ele achou que aquilo estava errado e ele fez uma crítica muito contundente, a ponto de, pelo que está no Evangelho, ter até dado uma empurradinha lá nas barraquinhas dos vendedores. Então, às vezes você tem também, mas que usar a graça de Deus. Eu não preciso ser violento, eu não preciso ser agressivo. Eu não preciso humilhar ninguém quando eu estou pleno da graça de Deus. Eu vou reconhecer no outro, quando eu estou pleno da graça de Deus, um irmão. Um irmão que, mais do que tudo, tem também uma porção dessa graça de Deus. A gente brinca que quando o maior pecado é não reconhecer a centelha de Deus que existe no outro e a centelha de Deus que existe em você. Não perceber. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Então, quando eu estou com a graça, dentro dessa graça de Deus, eu também vou reconhecer no meu irmão alguém portador de uma centelha de Deus. Eu vou entender que ele é humano. Não romano, por favor. Mas é humano. Ou seja, nós estamos aqui aprendendo. Ele também, como eu, está em aprendizado. Lembra quando estava na escola? Lembra, Regina, quando a gente estava na escola, tentando fazer um monte de coisa maluca lá, de matemática, física e tal? A gente tentava aprender, a gente tirava 10 em tudo? Nunca. Então, o que acontece? A gente estava em aprendizado. Tirava uns 10 de vez em quando, às vezes tirava aquelas notinhas. Né? Você tem cara de quem foi professor. Né? Então, você sabe disso. Né? Então, eu vou reconhecer no outro também. Em alguns momentos, ele está naquele momento que ele não estudou direito, não. Em algumas provas, é mais difícil de passar. Talvez fosse muito fácil para mim. Eu tinha facilidade em matemática, que a gente não tinha. Né? A minha esposa trabalha em exatas, tinha facilidade em matemática. Se você perguntar de história, ela não sabe nem o aniversário dela. Né? Porque ela não sabe data de nada. Né? Ela odiava. Então, cada um de nós tem características. Mas quando eu estou na graça de Deus, eu vou reconhecer inclusive isso. Vou reconhecer no outro alguém que tem uma centelha divina, assim como mim. E como eu tenho uma centelha divina, eu vou me respeitar. Como é que eu me respeito? Eu não saio gritando com ninguém. Não preciso fazer escândalo com ninguém, não preciso fazer drama com ninguém. Mas também posso acolher o outro. Não significa acolher todos os dramas, pelo amor de Deus, mas significa acolher, lembrar que o outro é um ser humano em aprendizado, assim como eu. Eu tinha um amigo, quando comecei lá nos estudos da doutrina espírita, década de 80 ainda, ele dizia assim: esse negócio de chamar o próximo é fácil demais. Fácil? Muito fácil. Quando o próximo está a pelo menos 5.000 quilômetros de distância, é uma belezinha. Eu consigo amar todos os chineses. Olha, tem mais de 1 bilhão de chineses, amo todos. Eles estão a mais de 5.000 quilômetros. Mas aí tem um próximo mesmo. O próximo que está na tua casa. O próximo que está no teu emprego. O próximo que está no teu dia a dia. É com isso que eu vou aprender. E é nesse que eu preciso reconhecer o ser humano que está em aprendizado. Buscando aprender, assim como eu, que tem qualidades e tem defeitos, assim como eu, e que não tem as mesmas qualidades que eu, graças a Deus. Se todos nós tivéssemos a mesma qualidade, ninguém ia aprender nada. Se todos nós só soubéssemos matemática, eram outras coisas. Ninguém ia aprender química, história, física, inglês, né? Ninguém ia aprender nada disso. Cada um tem habilidades diferentes. Nós vamos ter que aprender isso. Então, quando eu estou de graça, na graça de Deus, eu passo a olhar os meus irmãos como irmãos. Eu passo a acolher.
Eu passo a tomar cuidado com a crítica. Eu posso criticar a ação, mas não preciso criticar a pessoa. Então, por exemplo, se você me perguntar, você é a favor do roubo? Não, não sou. Mas o ladrão precisa ser acolhido. Assim como Jesus acolheu o ladrão, estava na cruz ao lado dele. Né? O ladrão que quis ser acolhido. Né? Então eu posso acolher a todas as pessoas. Ninguém é isento da centelha de Deus a partir do momento que eu recebo a graça de Deus. E aí eu vou reconhecendo o outro na graça também. E eu passo a dar de graça. Dar de graça, quando eu penso na graça de Deus, é transformar tudo em sagrado. É transformar os nossos encontros em sagrado. É transformar os nossos bons dias em sagrado. É transformar a hora da minha alimentação em sagrado. E agradecer. Agradecer muito. Gente, quando eu paro e olho, e eu lembro do menino que cresceu numa rua sem asfalto, e olho lá atrás, e que achava lindo a televisão, tinha o Dr. Smith, nos Perdidos do Espaço. O Dr. Smith, ele tinha um radinho que abria assim e ele falava. Ele falava comigo, sentido talvez. Hoje o meu celular faz muito mais do que o radinho do Dr. Smith. E eu não esqueço de agradecer. Olha quanto a gente recebeu. Olha quanto a gente recebeu. Aquele menino que estava na rua sem asfalto comia fruta no quintal. Não tinha onde comprar fruta. Não tinha onde. Então hoje a gente vive outra realidade. Mas eu esqueço às vezes o quanto eu tenho que agradecer. O quanto eu recebi. E na maioria das vezes recebi de graça, nos dois sentidos, viu? Recebi de graça no sentido de não ter sido cobrado, e recebi de graça no sentido de ser fruto da graça de Deus. É outra coisa. Ai, recebi 1997, eu sou fruto de cara, faz tempo, hein? Hoje nós estamos em 2025, se toca, se sofreu em 1997, deixa lá. Né? Olha o que você está recebendo. A gente às vezes não percebe quanto a gente recebe. Quanto a gente recebe de graça. Vocês já tiveram experiência desse tipo? Já receberam muita coisa de graça? Às vezes, as coisas menos importantes, mas as coisas mais importantes a gente não esquece de agradecer. Vocês estão respirando todos? Pergunta para alguém que tem crise de asma, como é que é ter uma crise de asma e não conseguir respirar. Você agradeceu o ar que você está respirando? A gente esquece. Não é importante todo dia ter o ar mesmo, né? Vou ficar aqui tranquilo. Fica sem ar um dia para você ver. 1 minuto, você não aguenta. Agradeceu a sua vida de hoje? Agradeceu que você está num país que tem dificuldades? Tem, mas que tem possibilidades também. Né? Então, a gente precisa viver mais de graça, mas nessa graça de Deus, no dia a dia, perceber isso. O Evangelho no Lar ajuda muito, porque eu abro minha casa para entender um pouco mais o Evangelho, para fazer uma prece, para agora está mais difícil, meus filhos não estão mais em casa, né? Cada um tem filho cresce, né? Ótimo. Mas a gente fazia sempre, no final do Evangelho, uma rodada. A gente ficava que era rodada de gratidão. Arranje 2 coisas para agradecer. Mas está tão difícil de hoje. Não, arranja 2 coisas para agradecer. Nem que seja um lanchinho que está numa lancheira. Você agradece. E sempre ajudava. Então, quando a gente começa a viver na graça, nós vamos perceber que a gente tem muito, mas muito, e eu vou dizer mais de novo, mais muito a agradecer. E pouca coisa para reclamar, viu? A maioria das coisas que eu reclamo, depois eu vou aprendendo e vejo, nossa, obrigado, Senhor. Por ter me livrado às vezes de algumas coisas, e por ter me explicado algumas coisas de forma carinhosa. Porque às vezes a gente reclama de algumas coisas que são livramentos, que são coisas incríveis. Então que a gente possa viver mais de graça.
né? E dê graça, dessa graça de Deus no dia a dia. Que a gente não precise cobrar aplausos, que a gente não precise cobrar dinheiro nem falar, mas a gente às vezes cobra em outras coisas, cobra em atenção, cobra em outras coisas. Então nunca mais faça alguém assinar um cheque em branco e você é bonzinho. Seja bonzinho, que faz parte da sua natureza. Não que bonzinho chato, pelo amor de Deus, que é chato. Tem bonzinho, mas quem fala. Bonzinho geralmente está relacionado a um tipo de obsessão, né? Chamada fascinação. Kardec define como fascinação. Bonzinho é aquele que fala, você é bonita, você é legal, você é assim, você é um sucesso, nossa, que maravilhoso. E geralmente ele inclusive quer te tirar de perto das pessoas, né? Ele fala assim, você é uma espírita tão desenvolvida, você não precisa mais ir no centro espírita, você sabe de tudo. Né? A sua mediunidade é uau, você é a médium, né? E aí você se afasta. Isso é fascinação, gente. Um dos tipos de obsessão mais complicados que existem. Tá? Eu brinco que eu adoro obsessor simples. Obsessão simples é aquele assim, eu não gosto de você para te ferrar. Falam, obrigado, que felizinha, né? Porque esse não me engana. Esse é um obsessor honesto, é um obsessor assim, você fala, que obsessor honesto, né? Parabéns. O obsessor da fascinação é terrível. Então vamos começar a pensar, repensar esse capítulo. Dar de graça que você recebeu de graça. Não vou cobrar dinheiro, mas ao mesmo tempo eu posso dar de graça. Eu vou aqui para si. Eu vou de graça, na graça de Deus. Buscando toda uma energia, fazendo as coisas dessa forma. E eu consigo ter dias melhores. Você está com dificuldades? Faz o evangelho na sua casa. Uma vez por semana. Um dia, reúne as pessoas. Mas eu tenho tanto problema. Você vai ver que começa a ver de outra forma. O evangelho resolve o problema. Não é bem assim. Não atira o livro em ninguém, não, pelo amor de Deus. Tem a história do Chico Xavier, que fazia uma sessão mediúnica sozinho, ninguém participava, estava sozinho, década de 30. E aí chegou uma pessoa lá e falou, Chico, eu quero fazer com você, mas não tem nada, o que eu faço? Falou, se tiver um espírito, o que você faz, você usa o evangelho para rebater alguma coisa que ele fala. Aí o Chico entrou em transe mediúnico, a hora que ele acordou, ele falou, nossa, que dor de cabeça. Ele falou, o espírito falou, pegou o evangelho, tasquei na sua cabeça. Então não tasca o evangelho em ninguém. Mas, e o evangelho? Para um pouco. Tem uma simpatia, nem era simpatia, na realidade o Chico Xavier uma vez perguntaram se ele tinha uma simpatia para acabar com brigas em casa. Ele falou, tenho. Meio assim, mas simpatia, o cara é espírita, falar em simpatia, parece tão esquisito. Tem simpatia ótima. Você pega um copo de água, enche bem. Toma 3 goles e não engole. Você fica com essa água o máximo de tempo. Você vai ver que você não briga com ninguém. Belezinha. E a pessoa fez e deu certo. E aí não briga, você fica com a boca cheia de água e não briga com ninguém. Então a gente precisa aprender disso. Esse capítulo, mais do que só dizer não cobre dinheiro por alguma atividade mediúnica, ele está dizendo também, faça. Deixe a atividade mediúnica, que é tão sagrada, mas todas as suas atividades, na graça de Deus. Tudo. Nossa, eu preciso dar uma bronca no meu filho. Eu falei, dá bronca no seu filho, na graça de Deus. Trate-o como você gostaria de ser tratado. Converse. Às vezes fale não. Filho, às vezes tem que falar não põe a mão na tomada. Vai levar choque, porque eu já sei que leva choque, porque isso eu vou te ensinar. Mas, use a graça. E olhe todos, inclusive seus filhos, seus pais, seus irmãos, falando irmãos de sangue. Olhe todos como seres humanos em aprendizado, tendo uma centelha de Deus. Uau! Todos têm. E o que é mais legal, você também. Né? Era isso, pessoal. Eu extrapolhei esse vídeo para ser até as 8, extrapolhei um pouco mais, para lembrar dessa graça. Que vocês todos hoje possam ir para casa na graça de Deus.
espalhando a graça que vocês recebem, espalhando esse amor que está nessa graça de Deus. E só alguém que ama muito vai nos fornecer oxigênio, sol, alimento. Pessoas que às vezes nos socorrem nas horas mais que a gente não espera. Uma vez sofri acidente, fui socorrido por um médico que me cuidou com um carinho absurdo. Ele não sabia que eu era médico. E aí ele veio para mim e falou: olha, eu vou passar o plantão. Eu falei: claro, né? Você vai passar o plantão? Eu falei: não, você não entendeu. Eu vou passar o plantão, estou pedindo licença, eu vou voltar aqui, eu vou cuidar de você até que alguém chegue. Você tem um acidente sozinho. Estava sozinho em São Paulo. E esse rapaz ficou comigo até as 10 da noite. Ele passou o plantão às 7 horas e ficou comigo até as 10 da noite. Foi uma graça de Deus. Era um momento que eu estava muito dolorido, eu tinha sofrido um acidente grave, ia ser operado, eu sabia que ia ser operado. Esse rapaz ficou comigo. Não cobrou nada por isso. Fez isso por amor. Amor, para mim não, amor é profissão, amor é o que ele achava certo. Então a gente pode sim fazer as coisas por amor ao que a gente acha certo, pela graça que a gente recebeu. Se você não tem nada para agradecer hoje, por favor, agradeça o oxigênio que você está respirando. Ficar sem ele é tão difícil. Mas tão difícil. Boa noite a todos. E muito obrigado mais uma vez.